resultam ganhos. Do consumo não resulta nenhum investimento. Quando falo de consumo, estou a falar, por exemplo, de compra de alimentação, pagamento de energia para casa, pagamento de água, não é? Despesas de combustível para transporte do carro, pagamento de guarda, pagamento da escola dos nossos filhos. E depois podemos abrir um outro tópico para saber se de facto a escola dos filhos é uma despesa ou é um custo. Porque se for custo tem que ser um investimento. Se é uma despesa, então não tem retorno. Porque há filhos que nós pagamos sua escola, mas depois não tem retorno. Daqueles filhos que depois começam a chamar os pais de feiticeiros, de não sei qual. Então, essa é uma despesa. Temos que assumir que não tem retorno. Mas até certo ponto tínhamos que considerar como custo. Porque é algo que os pais fazem na expectativa de ver os filhos numa condição melhor e no futuro poder também fazer a sua contribuição para os pais. Então, nos dois estágios da economia de reposição ou economia de consumo, não existe poupança. Se não há poupança, não há investimento. Se não há investimento, como é que vamos gerar emprego? Como é que vamos gerar renda? Então, é preciso repensarmos, ok? Agora, no último estágio, que é o estágio desejado, já temos um nível de poupança. Do rendimento que a pessoa ganha, uma parte é usada para o consumo e outra parte é retida para fazer investimento. Temos uma poupança. Ok? Quando nós temos uma poupança, nós começamos a pensar em ideias de negócios. Não quer dizer que os que estão na economia de reposição ou na economia de consumo não podem investir. Só que para eles fazerem investimento depende do capital alheio. E depende da capacidade deles de fazer a gestão desse capital alheio para abrir um negócio. Porque se não consegue fazer a gestão do seu próprio capital, poderá ter dificuldade de gerir o capital alheio. Então é preciso ter atenção. Ok? Então, nisso, o que nós temos que levar em consideração é que nós temos que estar no estágio da economia de poupança. Independente do valor que a pessoa ganha, é preciso distribuir este rendimento em duas categorias. Uma parte do rendimento para o consumo e outra parte do rendimento para a poupança. A poupança vai depois ser usada para suportar o consumo futuro, para gerar investimento que vai gerar retornos no futuro e vai garantir uma renda no futuro, para evitarmos, entre aspas, sermos chamados de feiticeiros, porque estamos encostados nos nossos filhos. Então, é preciso criarmos fontes de renda para o futuro. Temos que sempre pensar nessa questão. Embora que o futuro é incerto, mas também temos que ter sempre em consideração a questão da nossa sustentabilidade futura. Entretanto, o que nós fazemos muitas das vezes é se posicionar num estágio econômico em que nós não nos enquadramos. O que é que isso quer dizer? Eu tenho um rendimento que me permite viver um certo estilo de vida. Mas porque a sociedade cobra, porque o status social exige, então eu acabo vivendo uma vida de aparência. Não vivo a minha realidade. O meu orçamento não me permite comer um bife, por exemplo, ou comer um prato de camarão, por exemplo. Eu ainda estou num estágio orçamental em que tenho que viver, por exemplo, do peixe carapau, do feijão, do frango, não é? Mas eu pulo esse estágio enquanto não tenho um rendimento que supre o estágio seguinte para o qual estou a pular. Então, qual é a consequência disso? É entrar na economia de reposição. Porque quero atender aquilo que é a pressão social, enquanto deveria estar a viver aquilo que é a minha realidade. Então, enquanto nós fizermos isso, nós estamos a contribuir para a degradação do tecido social e econômico do país. Estamos a destruir a economia do país, porque nós não estamos a gerar poupança. Se nós não tivermos poupança, cada família moçambicana não tiver poupança, como é que o país vai ter poupança? Se a poupança nacional depende das poupanças individuais. Então, se nós não formos exemplos, não temos como cobrar ao governo ou cobrar ao Estado. Então, antes de decidir procurar as chaves do país, primeiro procura saber em que estágio econômico você está. Se está na economia de reposição, ou se está na economia de consumo, ou então se está na economia de poupança. Se estás na economia de poupança, parabéns, acho que podes procurar a chave. Mas acredito que não vai procurar a chave porque vai querer investir no seu país para promover o desenvolvimento do teu próprio país. Agora, se você está na economia de reposição, ou está na economia de consumo, vais procurar a chave para ir aonde? Já não basta destruir o teu próprio país, queres destruir outro país? Ah, sinceramente, próxima aula tem mais.